Olá, voltamos ao vivo de Bento Gonçalves, onde acontecem a Envase Brasil e Brasil Alimenta, feiras da cadeia produtiva de alimentos e de bebidas. E vamos conversar agora, eu, Cristiano Eloy e Gianni Laurentino, com Daniel Amaral. Ele é responsável pelo marketing de embalagens da Owens Illinois do Brasil e vai falar um pouquinho sobre a importância da embalagem para agregar valor ao produto. Daniel, obrigado pela sua presença. Quero começar a saber um pouquinho o que é a Owens Illinois no mundo e como é a operação no Brasil e como o Brasil se encaixa no contexto da empresa. Bom, a Owens Illinois ela é líder de embalagem de vidro no mundo. Ela faturou em 2013 7 bilhões de dólares e ela está presente em 77 países, praticamente todos os continentes. E o Brasil, né, como toda multinacional, é um mercado muito estratégico, né, que é onde a empresa acredita que vai ter um dos maiores crescimentos, teve um dos maiores crescimentos e continua tendo um dos maiores crescimentos nos próximos anos. E aqui a operação no Brasil, a gente tem fábricas no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem 3 fábricas no Nordeste e a gente tem inclusive uma mina de areia, justamente para abastecer o nosso mercado, como também até de outras empresas que trabalham com vidro. E particularmente no Brasil, assim como algumas unidades em outros países, a gente tem também uma linha que a gente chama de utilidades domésticas, que são taças, copos, travessas, pratos e potes. Agora, como é que está esse mercado da empresa? Como é que se divide a operação entre embalagens de vidro e utilidades domésticas, por exemplo? Bom, o grande foco da empresa é a embalagem, é o core business da empresa e é o grande volume do negócio. Por outro lado, Tableware a gente acredita muito também, principalmente no sentido de produtos com margens melhores e tem uma estratégia de B2C, né? Então, a gente, no caso de embalagem de utilidade doméstica, a gente vende diretamente ao consumidor por meio dos varejistas, enfim, atacadistas, né? E Daniel, você pode contar pra gente, explicar melhor, hoje o vidro, a garrafa, ele é um produto de commodity ou não? Boa pergunta. Na verdade, as duas coisas, dependendo da categoria e do mercado que você está analisando. Então, por exemplo, a garrafa, que todo brasileiro conhece, né? A garrafa de 600 ml retornável. Então, se a gente pegar a garrafa de 600 ml retornável, ela é uma garrafa que qualquer fabricante produz da mesma forma, é uma garrafa que é utilizada por todos os players do mercado, então é uma garrafa que a gente pode considerar uma garrafa commodity. Não tem nenhum diferencial. Teria o diferencial em relação às outras embalagens que não são de vidro por ser retornável. Mas olhando no mercado de vidro, ela é uma commodity. Mas quando a gente olhar, por exemplo, vários clientes, até aqui na Vinotec, que desenvolvem produtos com embalagens exclusivas, com designs exclusivos, justamente com foco de diferenciar o produto e criar uma imagem única no mercado, aí não tem como. Aí realmente o vidro é uma das embalagens mais fáceis de fazer essa transição, essa ponte. Então, realmente, não é commodity. Agora, como é que acontece a inovação dentro desse mercado? Então, a inovação, ela vem de várias fontes. Então, pode vir do próprio cliente, como pode vir de nós mesmos. Inclusive, a empresa, a Owens Illinois, ela tem uma metodologia de inovação que a gente chama de Glass Smart. Foi uma metodologia criada internamente, mas a gente fez um benchmark no mundo inteiro, várias metodologias, que é uma maneira da empresa, quando ela vê que algum mercado está com falta de inovação, ela puxa a inovação. Então, a gente pode dar um exemplo recente que aconteceu, que foi com a Skol Beats Extreme da Ambev, que é uma garrafa de vidro que a gente chama de black glass, então é um vidro negro mesmo, não é um vidro pintado. E a gente que desenvolveu essa tecnologia e a gente foi atrás dos clientes. Então, foi uma inovação criada pela empresa e a gente vendeu para o mercado de cerveja porque a gente acreditava que poderia ajudar o mercado de cerveja. Então, respondendo a sua pergunta, seria dos dois lados. Tem muita inovação que é trazida pelos clientes e a gente tenta se adequar à inovação, como também tem um lado nosso da gente puxar a inovação, que aí a minha área trabalha muito forte, que é a área de marketing, né? Então a gente trabalha muito com esse projeto, que é justamente essa metodologia de Glass Smart. Falou em inovação, né? Falando de novos produtos que vocês estão trazendo ao mercado, vocês têm uma linha de embalagens de luxo. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. E também sobre o investimento de vocês nas embalagens de cervejas. Embalagens? As garrafas de cerveja. Tá.
Bom, essa linha de luxo a gente chama de Covet, né? Teve a tua primeira pergunta, né, sobre a importância do Brasil. Para vocês terem uma ideia, essa linha de embalagens premium foi lançada mundialmente no Brasil. A gente lançou lá no MUB, lá em São Paulo, e a gente chamou o palestrante, o Ferreirinha, que é um ícone do mercado de luxo. Carlos Ferreirinha. Carlos Ferreirinha, exatamente. Então, por que a gente lançou aqui? Porque a gente vê, assim como vários países, a premiumização, né, que os marqueteiros gostam de falar, está muito forte no Brasil. Então, se pegar o mercado premium no Brasil, cresce absurdamente. A gente tem 2 Tiffany's aqui no Brasil, que não tem quase... Pouquíssimos países têm Tiffany's, e que dirá 2, e que dirá uma Tiffany's que aceita parcelar, que é por causa da cultura do brasileiro, eles tiveram que aceitar parcelamento, sendo que eles não aceitam o mundo inteiro. Então, por tudo isso, há várias análises nossas, a gente viu que tem um mercado muito potencial de produtos muito premium. O vidro ele já é visto pelos nossos clientes consumidores como uma embalagem mais premium. Mas a gente falou, não, mas dá para fazer uma embalagem mais premium do que o próprio vidro. Então, foi aí que criou o conceito do Covet. E em relação às embalagens de cerveja, é um grande volume do mercado. Eu diria que no Brasil, em outros países, muda um pouco o mix de vendas. Mas no Brasil é o carro-chefe da empresa, apesar de que todas as categorias são importantes. Então, a gente tem vinhos, destilados, espumantes, alimentos, farmacêuticos, então, enfim, a gente atende todos. E aí, por ser um volume muito grande que usa muito vidro, é um parceiro também em questão de inovação. Então, tem um movimento muito forte das cervejarias, primeiro pelo lado das marcas mais premium. Então, por exemplo, você vê há uns 10 anos a gente não tinha Heineken, não tinha Stella Artois, não tinha Budweiser, então tinha várias marcas globais que não tinha no Brasil. Então elas estão trazendo por causa dessa onda de premium, né, mercado premium, e o lado das microcervejarias, que aí são as cervejas artesanais. Aliás, convido a todos, quem estiver aqui em Bento Gonçalves, para poder assistir a palestra do Samuel, que é um dos sócios da Bode Brown, que ele vai fazer uma palestra aqui no evento, né, da Vinotec, justamente falando sobre o mercado de cervejas artesanais, que é um mercado que está nos cobrando inovação. Então, como o Daniel falou, essa palestra do Samuel Cavalcante, com o diretor da Bode Brown, com o tema O Renascimento da Cerveja Artesanal, está marcada para amanhã, quinta-feira, às 15 horas, e o portal New Trade TV vai transmitir ao vivo essa palestra. Agora, Daniel, continuando, você falou da questão da inovação, que a sua área muitas vezes indica para os clientes. Tem um mercado que é mais nervoso, que vocês, essa indicação é maior, por exemplo, o mercado de vinhos, de cerveja, ou refrigerantes, ou algum outro, ou de vodkas, de destilados, que você fala, se você colocar a garrafa dessa maneira, acho que as vendas podem crescer, fica mais atrativo? Boa pergunta, eu nunca parei para pensar nisso. Se fosse chutar, eu chutaria que hoje a gente tem casos bacanas em todas as categorias, porque aí não é nem o mercado, é o cliente. Então tem cliente que ele tem uma veia de inovação muito forte. E aí a gente consegue fazer parcerias bacanas. E tem cliente não, que já gosta de trabalhar com produtos standard, justamente para ele não ter... ele não pensa, não acredita nisso, porque a embalagem de vidro já atende. Mas se fosse chutar, acho que eu chutaria hoje os mercados que mais buscam por inovação é o mercado das vinícolas, espumantes e os agregados, que são os sucos de uva. Tem o mercado de cerveja e o mercado de destilados. Agora, você vai falar assim, só esses? Não, por exemplo, a gente lançou um leite em vidro com a Leite Cooper, que é uma cooperativa da São José dos Campos, e a gente lançou o primeiro iogurte em vidro no Brasil, mas o primeiro iogurte, aí o cliente, né, sem lactose, com base de leite, que é o iogurte da Danube. Então tem exemplos de inovação em todos os mercados, ainda bem. Mas o leite, originalmente, ele era no vidro, né? Exatamente. É uma onda meio retrô, é isso? Exatamente, é totalmente vintage. Foi uma inovação puxada pela ONS, a gente fez todo o trabalho de pesquisa, posicionamento, até o cálculo de quanto ficaria o preço do produto para o consumidor, a gente fez tudo, foi praticamente um business case. E aí a gente apresentou isso para alguns clientes. E aí a gente conseguiu um parceiro que é um parceiro, a paixão lá do pessoal de alimentos, que é a cooperativa, que o cliente acreditava muito nisso e ele lembrava. Ele é um senhor muito conceituado no mercado lácteo. E ele falava isso, não, o leite que era bom era o leite em vidro, que o leiteiro trazia nas nossas casas, então eu quero voltar a fazer isso. E inclusive a ideia do próximo passo é justamente fazer o leite retornável como era antigamente dos nossos avós, que o leiteiro ele tem um sistema de logística reversa,
de entrega em casa e ele já está pensando em como adaptar isso para o vidro. Pensando nessa questão de pensar junto com o cliente um produto que seja mais adequado àquele produto que vai ser envasado, você pode falar um pouquinho para a gente como é que se dá essa conversa? As empresas procuram vocês oferecem os serviços, como se dá esse tratado entre você, cliente e a Oi? Bom, também da mesma maneira, os dois caminhos acontecem. Agora eu acabei de atender um cliente lá no nosso stand, justamente isso. Ele chegou e falou, eu quero fazer um suco. Agora, como eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer, quais são os entraves, o que eu tenho que investir, não sei nada. E aí, nesse caso, ele veio com uma necessidade, agora a gente vai correr atrás. Não, a gente tem um especialista em linha de envase, ele vai na tua linha, avalia como que você precisa adaptar ou não. Ele fala, tua linha dá para fazer uma boa, e aí vem todo o trabalho interno nosso. Então, é uma pergunta também difícil, porque assim, tem os dois lados. Às vezes o cliente vem com uma demanda do zero, a gente faz tudo, e às vezes a gente também aborda o cliente já com uma proposta completa. Então, tem cliente, quando a gente apresentou a ideia da empresa, né, que é a metodologia que a gente fala do Glass Smart, é tentar não oferecer uma embalagem de vidro, tentar oferecer uma solução completa. Por quê? Quando a gente, diferentemente do Tetra Pak, por exemplo, um cartonado, ele oferece o produto, já tem tudo lá, tem a tampa, tem já a impressão e tem a embalagem, o conteúdo da embalagem. O nosso a gente vende uma garrafa ou vende um pote, depois o cliente tem que pensar na tampa, tem que pensar no rótulo, e aí você, entre aspas, cria um problema para o cliente. Então, a nossa ideia é justamente se antecipar e chegar para ele já com tudo. Falar, olha, esse é o rótulo, essa é a tampa, esse é o seu parceiro, o custo da embalagem toda vai ser tanto. Então, o posicionamento é justamente tentar vender uma solução completa. Então, aí vem muito, a tua pergunta, aí a gente vai atrás do cliente mesmo. A gente faz todo o estudo e apresenta para o cliente. Agora, dentro dessas pacotes de solução completa, como é que vocês oferecem e falam para o cliente quais são as vantagens da embalagem de vidro para ele colocar o produto dele dentro e não optar por outro tipo de embalagem? Então, muitas vezes, quando a gente tem um cliente que já acredita, já conhece, já trabalha com vidro, é mais fácil. Então a gente fala, lembra de tal produto, e aí ele já está convencido. Quando é um cliente que não tem vidro ainda, ou ele tem dúvidas, ou ele só tem um produto de nicho, que ele está mais na dúvida, aí a gente tenta embasar mais coisas. Então, por exemplo, no caso do leite, a gente já sabia que era difícil. Não existe mais leite em vidro no Brasil e dificilmente em vários países. Então, aí, nesse caso, como que a gente fez para convencer o cliente? A gente fez pesquisa com o consumidor. Então, a gente fez várias pesquisas com o consumidor para ver se tinha espaço, qual que seria o preço sugerido, enfim, o básico de uma empresa B2C. A gente até brinca, né, que é o termo que se fala hoje em dia, que é o B2B2C. Então, já que, quando a gente chega no cliente, a gente quer oferecer uma embalagem, mas o cliente, para avaliar a nossa embalagem, ele tem que perguntar para o consumidor, então já vamos fazer isso. A gente vai lá, pergunta para o consumidor, já fala, mas espera aí, mas será que o meu cliente vai querer? A gente já fez pesquisa, o público-alvo é esse, o produto é esse, o preço seria esse, o posicionamento seria esse. Queria te perguntar sobre qual é o diferencial do cliente brasileiro, digamos, dos outros clientes de uma multinacional. O que talvez a Oi tenha que ter adaptado e compreendido um pouco esse mercado para poder fazer sucesso e ter vários clientes. Hoje você citou antes pra gente que a Oi ela é a responsável pela garrafa de várias vinícolas. Então eu queria saber como é que ela se adaptou ao mercado, o que ela precisou oferecer diferencial ou perceber que aqui ela precisava fazer diferente para atender mais e melhor. Bom, o Brasil, como todo mundo sempre fala, tem uma variedade absurda, né? Olhando o brasileiro, com o cliente brasileiro em relação a outros países, o que a gente percebe é que o brasileiro ele é mais diversificado. Então tem perfis de clientes que são muito parecidos com perfis de clientes lá fora, tanto é que a gente tem muita conta global. Então, por exemplo, Nestlé, Ambev, clientes de Pharma, Pfizer. Então tem vários clientes grandes que aí é muito parecido o perfil do cliente. Agora, tem muitos clientes nacionais que realmente aí é a particularidade de cada um. Então, por que eu estou falando isso? Que a gente também tem a fábrica no Nordeste, né? A gente tem as únicas fábricas de vidro no Nordeste são nós, e a gente atende muito bem o mercado lá. Então, a característica do cliente do Nordeste é muito diferente de São Paulo, que é totalmente diferente daqui. Então, por exemplo, aqui, como você foi uma boa pergunta, como que a gente chega
numa região em que os contratos são feitos, muitos negócios são fechados sem contrato, porque o que vale é a palavra da pessoa. E realmente isso é diferente de qualquer região, não sei o que eu estou falando, é conhecimento geral. Então a empresa teve que se adaptar a isso também. Então a gente tem um atendimento que uma das pessoas é o Marcelo Demuro, que está aqui na feira, que todos os clientes conhecem. Foi um trabalho de 5 anos, que ele foi lá, conversou com o cliente, cada cliente, e foi mostrando para os clientes que eles podiam confiar numa empresa, mesmo essa empresa não estando aqui, e não sendo uma empresa de origem daqui, que era vamos dizer, um ponto negativo nosso. E assim, não é um trabalho fácil, mas por outro lado, a gente tem uns clientes muito fiéis aqui. Então são clientes, eu vejo o carinho que a equipe de vendas tem por eles e vice-versa, é incomparável em qualquer outra região do Brasil. Então, resumindo, o cliente brasileiro é um cliente muito diversificado. Acho que muito mais que outros países, porque quando vem gringo para cá para fazer um tour, para conhecer, eles ficam impressionados, eles comentam, a complexidade do Brasil é muito acima do resto do mundo, por N motivos, logística e tal, mas olhando nosso portfólio de clientes, também é absurdo a complexidade. Agora, falando especificamente do mercado de bebidas, em quais desses mercados a embalagem ela é vista como um custo, em quais ela é vista como um investimento por parte das empresas? Bom, eu acho que tem esse tipo de cliente, esses dois tipos de clientes, vamos dizer assim, em todos os mercados. Mas pensando no vidro, na questão do retornável, ele é visto muito como investimento em mercados em que já está acostumado a trabalhar com retornável. Então, vamos dizer assim, uma Coca-Cola, ou até o mercado de cervejas, ou até alguns mercados que não são de refrigerante e cerveja, mas que já trabalham com retornável. Porque como a garrafa ela é projetada para ir e voltar no mínimo 30 vezes, o gasto que você vai ter no início é maior, mas o retorno que você vai ter, ela é mais barata que qualquer embalagem. Então a gente tenta também desenvolver isso com os clientes. Olha, você tem na cabeça que o vidro é a embalagem mais cara, mas depende de como você utiliza o vidro, pode ser a embalagem mais barata. E aí a questão do lucro que você vai ter é muito maior, fora a questão do branding e tudo mais. E você perguntou sobre isso e... Questão de investimento e de custo. Valor e aí, agregado. Exatamente. Aí tem empresa que vê realmente como custo. E aí a gente concorre, aí é o commodity mesmo, a gente concorre com todas as embalagens alternativas. E tem cliente mesmo que tira do vidro para colocar no pouch, tem cliente que ouve vice-versa. Então assim, realmente o que ele olha, o driver é o custo. Agora, se você me perguntar qual categoria trabalha mais com outra, eu diria que, ainda bem, né? A maioria das categorias que a gente tem, eles não veem a embalagem como custo, desde que eles consigam justificar com mais venda um preço maior. Se ele consegue perceber que o vidro está ajudando a vender mais, ou ele está conseguindo precificar melhor, ele não vê como custo. Agora, obviamente, tem empresas que estão numa situação ruim, não posso citar nomes, que aí ela está num problema, num momento crítico da empresa, que aí realmente, é que nem o seguro, né? A gente faz seguro, não tem cultura de seguro, apertou o dinheiro, corta o seguro. Para que eu vou fazer esse negócio que eu não uso? É a mesma coisa da embalagem. Eu tô apertado, vou cortar custo, aí corta a embalagem. Isso acontece. A gente perde muito por conversão de embalagem, aí realmente é um momento do cliente crítico que ele está pensando em custo. Mas o cliente também ele perde a referência da marca dele ou não? A marca dele acaba perdendo referência no mercado ou não? O que a gente tenta fazer aí o retention, o que a gente tenta fazer é falar, olha, você tem razão, realmente o custo nosso é maior, e a gente tenta vender as outras vantagens, até inclusive o risco dele poder acabar criando uma imagem negativa da marca. Tem cliente que decide voltar atrás, a gente tenta negociar o prazo, negociar o pagamento, mas tem cliente que é categórico, que às vezes é uma decisão top-down, nem é ele que decidiu e aí acontece mesmo. Então são questões, necessidades e problemas que acontecem em toda a embalagem. Agora, no início da nossa conversa, você tocou num assunto, você falou que o Brasil é um mercado cobiçado e a operação da empresa se encaixa de maneira bem positiva dentro do contexto global. E o cenário, quais são as perspectivas para esse mercado no Brasil? Bom, as perspectivas são muito boas, né? Um exemplo que eu posso dar é que a empresa aumentou muito a capacidade dela aqui no Brasil, inclusive ela comprou há 3 anos a terceira maior empresa de embalagem de vidro no Brasil, que era a Civi, que ficava no Nordeste, e ano a ano a gente incrementa a capacidade de desenvolvimento, enfim, vários investimentos. Então, só pelo passado já
passado recente já comprova que, e assim, tem países que não têm investimento, então é o que comprova que o Brasil é uma necessidade muito grande e um foco estratégico da empresa. Tanto é que, não posso falar números, mas o Brasil, a importância não só na América Latina, mas também no mundo. Quando tem se vocês pegarem quando tem a Investors Day, lá, quando tem algum pronunciamento do presidente da ONS Illinois, ele tem pautas que ele sempre fala do Brasil. Se vocês pegarem, você entra no site da ONS, vocês vão ver lá as entrevistas, ele fala. É difícil você ver um discurso dele para os investidores que ele não fala do Brasil. Tanto é que, muitas vezes, eu tenho que preparar um monte de respostas por causa do Brasil. Uma vez eu questionei isso e ele falou, olha, se eu não falar, a resposta que veio de cima para baixo, se ele não falar, os investidores vão perguntar. Então, não tem jeito, seja para um lado ou para o outro, vai falar do Brasil. E justamente pela importância do país. Né? É um mercado de consumo cobiçado por muitas empresas e como vocês têm produtos para todas as classes sociais, isso deve ser crescente, os números de vocês devem ser crescentes ano a ano. Né? Com certeza. Até hoje, assim, desde que eu estou na empresa, mas pegar um histórico de X tempo, um histórico grande, realmente a empresa cresce bastante. Eu até, quando eu vim para a ONS, eu não imaginava que o mercado de embalagem era tão aquecido assim, né? Então, realmente foi até uma surpresa para mim que vim de outros mercados, né? Trabalhei em banco, trabalhei em B2C, enfim, serviço, mas eu fiquei impressionado com a performance, né, e o desempenho da empresa. Tá, joia. Quero agradecer sua presença, Daniel. Obrigado. Antes da gente encerrar, Cris, desculpa te interromper, eu gostaria de mostrar para vocês, a gente tem a edição da Alimenta, que é a revista que circula aqui na feira Invase Brasil e Brasil Alimenta, e que fala de todos os assuntos que são tratados em palestras e também dentro dos estandes da feira. A gente tem uma matéria de capa que fala sobre o mercado do vinho, do qual a empresa que o Daniel trabalha atende muito bem. E, além disso, a gente também tem o mercado das microcervejarias, alimentação e food service, leites e derivados, e também vai falar um pouquinho sobre agricultura familiar. Vale a pena vocês acessarem o site, baixarem o PDF, e para quem está circulando aqui na feira é só passar próximo ao nosso stand e pegar a sua edição. Boa dica, Giane. A revista ela pode ser acessada através do PDF, como você já falou, no site www.newtrade.com.br. E vamos agradecer um pouquinho mais a entrevista do Daniel Amaral. Ele é responsável pelo marketing de embalagem da ONS Illinois do Brasil. E a qualquer momento voltaremos com novas entrevistas da Invase Brasil e da Brasil Alimenta, direto de Bento Gonçalves.